No bate-papo de hoje com o Dr. Salviano Macedo, nós vamos falar sobre um assunto que todos os dias nós convivemos diretamente com ele: saber ouvir. Doutor, qual é a importância de saber ouvir e como ouvir? Veja bem, é importante saber ouvir porque eu vou formular as minhas respostas a partir do momento do que eu ouço. E por que é importante? E como saber ouvir? Primeiro tem que ouvir simpaticamente. Hoje um bom comunicador não é aquele que fala muito, é aquele que ouve simpaticamente. Observa mais. O que é ouvir simpaticamente? É ouvir sincronizando os meus sentimentos, os meus pátons, como diz os gregos, com o outro, para que eu possa estabelecer um diálogo perfeito com essa pessoa. Então, a pessoa que não sabe ouvir, ele não vai ter um diálogo perfeito. Talvez pode até se tornar um monólogo. E é um monólogo, porque a pessoa está falando, ele não ouve, e o que interessa é só o que ele vai falar. Que prejuízo a pessoa pode ter em não prestar atenção ou desconsiderar o que está sendo falado com ele? Até desfaz. Já viu aquelas pessoas que só ele fala, aí quando a pessoa pega, aí de repente ele vira para a pessoa assim: que foi mesmo que você disse? E a pessoa já falou 3, 4 vezes. Então, uma que ele desconsidera a pessoa. Outra que ele não está nem aí, ele não sincroniza os seus sentimentos com a outra pessoa. E ele pode perder o conteúdo que o outro tem ali passar. E sabe qual? Pessoas que é assim, são pessoas egocêntricas. São pessoas que talvez tenham até a autoestima baixa, porque só eles querem impor o que é de fato, o que é deles de fato. O que vem do outro não me interessa. Isso é ruim, isso é prejudicial. Não saber ouvir pode trazer prejuízos pessoais e sociais? Pode. De que forma? Veja bem, você vai fechar um negócio, vamos colocar social, você vai fechar um negócio comigo. Eu tenho uma proposta a lhe fazer, mas você vai contrapor a minha proposta, só que você nem espera a minha proposta. E eu daqui vou assim: poxa vida, mas a pessoa nem quer me ouvir, ele quer só impor a dele. Vai chegar no final do diálogo, eu vou falar assim: olha, então tudo bem, eu vou pensar no que você me disse, mas você nem ouviu a minha proposta, está desfeito o nosso negócio. Pessoalmente é a mesma coisa. Você vai pedir conselho para um amigo, para uma amiga ou um terapeuta, mas você não quer ouvir o conselho, você quer só falar. Prejuízo pessoal em todas as áreas. Então você tem que aprender a ouvir para que você seja bem sucedido, tanto pessoalmente quanto socialmente. E nesse prejuízo social, por exemplo, você pode limitar seu círculo de pessoas, né, de convivência. Ah, com certeza. E as pessoas não gostam de Já vê aquele chato ali, Ave Maria? Justamente, as pessoas não gostam de relacionar com quem não sabe ouvir. E pessoas que não sabem ouvir, preste atenção, elas falam demasiadamente. É uma necessidade. Fala por cotovelo, né? E fala de tudo para não falar do que verdadeiramente tinha que ser dito. Por que isso acontece, doutor? Aí isso é um problema da mais tenra infância. Esse é um problema da mais tenra infância. Já viu aqueles meninos que gritam para que a mãe lhe atenda? E a mãe não atende, eles vão gritando mais e começa aquela birra e vão gritando mais, até que a mãe para tudo para lhe ouvir. Ou dá uma palmadinha, para na hora, né? Aí ele aprendeu a ganhar no grito. E aí ele acha que ele vai ganhar toda discussão, todo diálogo, só ele que tem que falar que com aquilo ele está sendo beneficiado. Não está. Ele está se prejudicando. Quando há essa dificuldade, essa pessoa já tem esse limite social porque não sabe ouvir, existe alguma receitinha básica para que haja um retrocesso, para que essa pessoa possa voltar ao ponto de partida e partir dali, então, reformular a sua vida? Terapia. De que forma? Ele precisa fazer terapia para que ele reorganize o seu ser. Ele precisa aprender a ouvir. Tem aquele velho ditado, né? Ouvir é melhor do que falar, por isso nós temos 2 ouvidos. E é verdade, é uma brincadeira, mas isso é a pura verdade. O sábio, ele ouve mais, para que ele possa pautar a fala dos outros, para que ele possa analisar a opinião dos outros. O sábio, ele tem que aprender a ouvir. E muitas pessoas não vão aprender no cotidiano, é por isso que a terapia é importante. E vai ser trabalhado esse lado dele. Primeiro, diagnosticar por que eu não sei ouvir. Tem que haver esse porquê. Por que eu não sei ouvir? Onde foi instalado isso em mim? A partir de quando eu não aprendi a ouvir? Só sei falar e a opinião dos outros não me interessa. O que os outros vão me dizer, o que diz respeito a qualquer coisa, não me interessa. Por quê? Primeiro é o diagnóstico.
E quem vai fazer isso? É o terapeuta. A partir de trabalhar com a pessoa para que ela aprenda a ouvir simpaticamente, tá, gente? Porque, veja bem, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Já viu quando você ouve uma música, vivendo aquela música? E você ouvir simpaticamente, já tem uma música que você ouve simpaticamente, aí você fala, poxa, essa letra tem muito a ver comigo. Tem pessoas que ouvem só o tac, 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 entra aqui e sai aqui. E se eu escutar, o ouvir é quando você ouve simpaticamente, ele chega ao coração, ele chega à mente, ele é passado pelo crivo da análise. E tem pessoas, e quem só escuta, não, entra aqui e sai aqui. É o ouvir automático, né? Justamente, é esse escutar automático. Então as pessoas passa pelo crivo da razão, passa pelo crivo da emoção que é no coração, quando eu ouço simpaticamente. Isso é gostoso. Aí você aprende a ouvir música. Tem pessoas que não sabem ouvir uma música. De vez em quando a gente está palestrando e cita algumas músicas que falam tão profundo as nossas almas. Ontem mesmo eu estava falando sobre a questão da importância do ouvir e do olhar para as pessoas nos olhos. Tem uma música que diz assim, olha como é gostoso ouvir, ouvir sentindo o que o cantor quis dizer. Então a música da Maria Bethânia que ela fala assim, olhe nos olhos para ver o que você diz. Olha nos olhos para ver o que você faz. Que coisa linda quando você ouve uma música entendendo. Aí você, o que é isso? Ouvir simpaticamente. É ouvir com todos os sentidos, não é isso? Aí tem pessoas que já escutou essa música a vida inteira assim, nunca prestei atenção nessa frase, pois só escutou. Então tem que aprender a ouvir simpaticamente. E quem não sabe, a terapia é importante. Ok, gente. Gostaram do programa de hoje? Na próxima semana tem mais novidades para vocês. Tchau.